Será que o zero sempre significa nada? Olá, aqui é Leonardo Cardinelli e nem sempre o zero significa nada. É bem comum hoje a gente poder contar na rua 1, 2, 3 carros ou às vezes 0 carros, por que não? Mas nem sempre o zero significa ausência de alguma coisa. Na verdade, até hoje existe muita discussão com relação ao nada, ao zero, tanto nas ciências naturais quanto na filosofia. Bom, mas o zero nem sempre foi muito fácil de entender mesmo. Para você ter uma ideia, pouquíssimas civilizações na antiguidade chegaram a desenvolver algum símbolo para o zero. Mas existem situações que o zero pode significar não a ausência de alguma coisa, mas apenas um ponto de referência separando valores positivos de valores negativos. Por exemplo, no fuso horário, naquela linha de Greenwich, temos a 0 hora, marcando ali o início de um novo dia. Quando, por exemplo, o termômetro marca 0 graus Celsius, não é que não exista nenhuma temperatura, apenas é o ponto de equilíbrio entre o estado líquido da água e o estado sólido, separando valores positivos e valores negativos. Quando, por exemplo, falamos 0 altitude em relação ao nível do mar, não é que o nível do mar não exista também, apenas estamos separando valores positivos de valores negativos, que seriam abaixo do nível do mar. Na física, por exemplo, nós temos o instante zero, separando o antes e o depois. Na história, nós temos também a divisão entre o antes de Cristo e depois de Cristo. Então, o zero muitas vezes é usado para realmente representar o nada, outras vezes é apenas um ponto de referência separando valores positivos de valores negativos. Agora, existe uma situação muito peculiar que é na nossa vida, esse instante zero, que separa o antes e o depois da nossa vida, é na verdade tudo que nós temos. Nós não temos controle, por exemplo, sobre as coisas do passado, nós não temos controle sobre o futuro. Tudo que nós realmente podemos controlar, seja os nossos pensamentos, nossas ações, nossas reações, sentimentos, emoções, tudo que nós realmente podemos controlar está no agora. Infelizmente, muitas pessoas deixam de viver o agora porque estão presas ao passado, às vezes algo que marcou negativamente a pessoa, e ela se fecha totalmente para novas possibilidades, como se fosse impossível ela viver coisas novas. Outras pessoas deixam de viver o presente por causa de coisas boas que viveram no passado e acham que aquilo nunca mais vai poder se repetir, e também se fecham totalmente a novas possibilidades. Na verdade, às vezes a pessoa tem ainda muita coisa para viver. Outras pessoas deixam de viver o agora porque estão excessivamente presas a um futuro que nem sabem se vai acontecer realmente. Porque a verdade é que nós não temos controle sobre o futuro e o mundo dá muitas voltas. Infelizmente, isso acontece até mesmo não apenas com adultos, mas também com jovens, adolescentes, passando pelo transtorno de ansiedade. E nós vemos até mesmo adolescentes e crianças que ficam desesperadas, como se o mundo todo tivesse sobre elas. Elas ficam então sufocadas, literalmente elas chegam a perder o ar, tamanha pressão que elas sentem sobre elas. Essa mensagem é para você, meu querido jovem. Saiba que com relação ao passado, o máximo que podemos fazer, o melhor que podemos fazer é pegar as lições para tentar fazer um hoje melhor. E também com relação ao futuro, o melhor que nós podemos fazer é, com base nas nossas expectativas para o futuro, também tentar construir um hoje melhor, um agora melhor. Então aproveite cada instante, aproveite cada momento, porque é onde realmente a vida acontece. Pode parecer meio paradoxal, mas esse instante zero que separa o antes e o depois da nossa vida, esse instante zero que é o agora, é na verdade tudo o que nós temos. Então, carpe diem, aproveite o dia, aproveite o momento.